João, uma crítica construtiva, como sempre eu faço aqui, sobre as negociações dos jogadores da base, né? O que a gente pode fazer, eu digo assim porque eu não estou dentro do clube, mas, na minha concepção, jogador da base, talvez eu esteja fora de algum contexto, eu gosto de sempre me atualizar, e quando eu vejo um cara como você, jovem, capacitado, e que está dentro do clube, um sonho meu também, quem sabe um dia participar em alguns setores do clube, não para o cargo, não, para aprender, literalmente para aprender, que ninguém nem sabe que eu estou Rapaz, dentro do clube, mas para vamos, aprender. Não, 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 vamos lá, não, não, não. vamos Não, lá, que a não, gente não, não, tem não, não, sendo não. para pagar, viu? Não, calma, Que a gente calma, tá calma, falando calma. aí. Não, nem tanto, mestre. Mas falando sério, por exemplo, na gestão, sem meter política, tá? Eu estou falando assim até porque a gente tem alguns exemplos bem parecidos agora. Na gestão do Milton, eu critiquei muito jogadores que foram para o Flamengo, jogadores que foram para o São Paulo, jogadores que foram para o Atlético, etc, etc. Grandes clubes de futebol brasileiro, jogadores de seleção brasileira de base, mas que foram estipulados. Aí, vou dar um exemplo, não que seja, né, literalmente acontecido, mas era assim. Dos 100% do direito federativo do jogador, se conseguir o clube ficar lá, o Sport fica para uma possível venda depois, fica com X, mas depois na possível venda é que vai ganhar, digamos, sei lá, aí fica com 15%, fica com 20%, fica com 40%, fica com... Enfim, e o outro clube, claro, né, ninguém é menino, com a maior parte. Eu acho que o Sport tem que ficar com isso aqui e começar, mesmo que seja devagar, de uma forma ainda, né, embrionária, mas para a gente captar Europa, né? Porque daqui, inclusive, fazendo analogia, o aeroporto daqui é mais próximo da Europa. Por que a gente não pode fazer esse link como o Atlético já faz? O Bahia faz de uma forma ainda menor, mas faz. Mas o Atlético, eu tenho contatos lá, absurdo que se fatura o Atlético Paranaense, a gente nem sabe, nem fica sabendo. O Atlético está faturando lá, entrando, e só o plim, 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 entrando de dinheiro. Por que essa situação de colocar, por exemplo, agora, vamos lá, teve o Isaac. O Isaac foi criticado por mim, né, essa situação, e eu queria, aproveitando, que você explicasse também essa situação do Isaac. Foi, não foi? São duas perguntas bem distintas numa só, né, que eu aproveitei aqui agora. Ele foi, o presidente não sabia, o Augusto também não sabia. Tem alguém mais fora eles que responde pelo clube, que assina? E se assina, teria que ter conversado com o presidente, teria que ter conversado com Augusto, pessoas do futebol, né? Eu até brinquei aqui, se deu um bypass, quem deu o bypass? E se deu bypass, não dá para confiar em quem dá bypass. Enfim, aproveita também e fala sobre esse questionamento meu de negociações, nessa ótica aí do esporte estar desperdiçando direito federativo, pelo menos, né? Até então, dependendo da tua resposta, eu até mudei o meu conceito, e também com relação ao caso do Isaac. Tá, vamos lá. Eu também sempre fui muito da tua linha, Alessandro, de pensamento, assim, de, porra, estão se desfazendo do moleque da base. Como é que estão vendendo esse menino aí? Pô, a gente já viu tanto pra caramba, já ouviu pra caramba falar dele, que era promessa e que vai despontar e etc. Velho, assim, primeiro é que por trás da cortina tem muita coisa que a gente que está sentado do show não enxerga, tá? Então esse é um primeiro ponto aí muito importante de se ressaltar, né? E quem está tocando a operação tem essa visão do por trás da cortina e tem uma percepção muitas vezes que a decisão correta ou a decisão necessária a ser tomada é aquela, tá? Então esse é um ponto importante. Eu hoje, agora de uma semana para cá, eu passei a entender muita coisa que quando eu estava sentado só vendo da cortina para frente eu não entendia, tá? Esse é um primeiro ponto importante, tá? Quando você fala de atletas da base, você está falando de atletas de altíssimo potencial de geração de receita futura, mas você está falando também de altíssimo risco, tá? É aquele atleta que pode virar, como não pode virar, como pode não virar. Então, assim, você tem que saber equilibrar esse risco. E existem estratégias diferentes para isso, tá? O futebol mundial possui diversas formas de lidar com esse tipo de situação. Existem, e aí eu estou falando de clubes lá de fora, por exemplo, existem clubes relevantes que optaram por não ter academia de futebol, não ter base. Por quê? Eu prefiro ter um trabalho de scout muito voltado para a captação de talento desvalorizado do que eu ter base
e está sendo aqui de forma predatória desmontado por clubes maiores. Tá? Essa é uma estratégia. Existe estratégia de clube que decide pulverizar o investimento, isto é, vou fazer pequenos e médios investimentos numa quantidade maior de talentos. Tá? É o que eu chamo de alargar a boca do funil. Vamos entender que futebol de base é basicamente um funil. Tá? Você tem entrada de atleta lá nas categorias de iniciação, tá? Futsal e etc. aqui no Brasil, e você está desenvolvendo aquele profissional para que ele saia preparado lá e possa suprir o futebol profissional do clube. É basicamente esse. O funil ele não é feito para que ele tenha escape. O funil ele é feito para que ele entre na iniciação, na transição do futsal, sub-10, sub-13, possa passar por todas as categorias e sair para servir ao futebol profissional. O funil ele não tem buraco. O buraco quer dizer uma anomalia no funil. Tá? Então, pensando como clube, você tem que pensar sempre em extrair os melhores talentos para que ele possa fazer parte do futebol profissional. Então, esse é o meu pensamento. E baseado nisso, com isso dito, eu não acredito que a estratégia ideal seja você vender talentos que você tenha na base. Porém, voltando lá, quando você abre a cortina que você vê alguns fatores, precisa ser levado em consideração algumas oportunidades que surgem, algumas necessidades de mudança, você tem que executar. E, às vezes, muitas vezes, não é uma opção do clube não executar. Tá? Mas para quem está sentado do outro lado, onde eu estava até segunda-feira passada, às vezes é uma realidade difícil de compreender. Então acaba só ficando a crítica pela crítica. Porra, vendeu fulano, mas você não sabe o que estava acontecendo com o fulano atrás. Tá? E tem muita coisa que o clube, obviamente, não pode expor e detalhe transacional que não vai ser exposto. Tá? Essa é uma verdade. Então, esse é o meu pensamento. Tá? Esse é o meu pensamento. Futebol de base é um funil. O funil não pode ter buraco. O funil visa entrar em cima, sair embaixo. Entram 500 jogadores em cima, vão sair 10 embaixo. Beleza? Que seja, a gente tem que estar preparado para poder fazer isso e procurar sempre as melhores formas de captação para que o que entre no topo do funil seja de melhor qualidade. Se tem um buraco, é fora do normal. Tá? Dito isto, reforçando assim a minha crença na valorização do futebol de base para que a gente possa cada vez mais ter uma transição aí para o futebol profissional. Tem muito que a gente da base tem que assumir, da gente melhorar o processo de... A gente tem que saber se vender, foi isso que eu falei. A base tem que saber se vender para o profissional, pô. A gente não pode esperar lá o professor Claudinei chegar lá na beira do gramado e ficar assistindo o jogo do Sub-20, não. Pô. Vamos trabalhar em material, vamos apresentar dados, vamos embasar uma decisão, vamos ajudar trazendo informações para embasar uma decisão de que, porra, fulano tem todos os aspectos técnicos e psicológicos necessários para uma transição para o profissional. Está aqui baseado em número. Aí assistir o jogo é um complementar. Entendeu? Assistir o jogo vai ser um a mais que vai, de fato, confirmar aquilo que a gente está falando. Porque um jogo também, velho, a sorte pode virar para qualquer lado. Né? E é uma coisa que eu sempre digo, assim, principalmente quem sobe da base com nível de desconfiança, como a gente, porra, o esporte é uma torcida exigente pra caramba. O cara erra uma bola, já é a torcida, e eu falo porque eu também já fiz muito isso, né? O cara já aquele clima ali que já... Isso, porra, destrói o psicológico do moleque que tá ali com 17, 18, 20 anos jogando. Isso é muito importante de ser falado. Então, são todos esses aspectos aí que eu acredito em relação ao futebol de base, tá, Alessandro? E aí, falando sobre Isaac, como você já falou, eu acho que é inegável que houve uma falha de comunicação interna do clube. Né? Não vou passar pano aqui não, tá? Não vou passar pano aqui não. Eu fui pego de surpresa também com a transação de Isaac. Eu cheguei segunda-feira, Isaac já estava em São Paulo. Eu fiquei sabendo informalmente que Isaac estava sendo negociado, tá? E uma das missões que Yuri foi veemente ao começar o trabalho foi: a gente precisa trazer a base para dentro do clube. Tá lembrando aquele tema a gente e eles que eu falei? Uhum. Tá aí, velho. Tá aí. Foi o agente tomando decisões e veja, não é o fato de ter tomado decisões de forma unilateral que quer dizer que foi obscura ou com algum interesse por trás, de forma alguma. São pessoas sérias que estão à frente do negócio. São pessoas sérias. Mas que uma falha de comunicação, que é inegável, aconteceu. E não pode acontecer. Não pode acontecer. Quando você está negociando um ativo do clube, como é um jogador da base, um talento, como é Isaac, isso não pode passar por uma decisão unilateral de quem quer que seja. Isso tem que ser uma decisão conjunta.
uma decisão do executivo que toca o futebol profissional, uma decisão do vice-presidente de futebol, uma decisão do presidente do clube, porque é uma decisão extremamente relevante, tá? E o que aconteceu foi que aconteceu uma negociação, o transcorrer toda a negociação ocorreu exclusivamente pelo departamento de futebol de base, obviamente com as consultas acessórias, departamento jurídico, etc. do clube, mas o departamento jurídico do clube, ele não está ali olhando termos negociais, o departamento jurídico do clube está olhando ali, esse contrato oferece algum risco para o clube, sim ou não? Mas o departamento jurídico do clube não tem nem a capacidade técnica para dizer, esse jogador vale isso, esses termos são bons para o Sport Clube do Recife ou não são. E eu não estou aqui analisando se termos negociados de jogador A, B ou C foi bom ou ruim, não. Eu estou dizendo que a comunicação, a integração tem que existir. E num clube, numa associação civil como é o Sport, como é a grande maioria dos clubes no Brasil, infelizmente ainda há muita dissidência política, enxerga-se formas diferentes de atuar, e isso acaba impactando o dia a dia e criando abismos, como eu falei, que são extremamente danosos para o clube, e esse caso é um exemplo. E quando se falou, a transação foi feita sem o presidente saber. Não, transação não é feita sem o presidente saber. Porque quem assina com o aval do presidente. Mas a transação chegou a um nível avançado que não deveria ter chegado sem o consentimento de um consentimento colegiado do executivo de futebol, do vice-presidente de futebol, do presidente do clube. Então, de novo, quando eu falo em plugar o futebol de base com o futebol profissional, é isso também. São decisões conjuntas. Qual é a perspectiva do futebol profissional em utilizar o atleta? Tem interesse? Isso é fundamental de ser questionado, pô. Tá entendendo? Então, por mais que quando você abre a cortina tenha coisas lá dentro que quem está sentado lá na cadeira não enxergue, e isso motiva certamente algumas decisões que são tomadas, e aí, para bom entendedor, meia palavra basta, isso tem que ser negociado, isso tem que ser debatido internamente. Tá? Então, eu não vou aqui passar pano, dizer que, não, foi normal. Não foi não, pô. Foi não. Esse caso de Isaac foi o caso clássico de uma falha de comunicação que não pode existir. O esporte tem que tomar decisões levando em consideração o futebol do clube, e não a base apenas, tá? Só para ficar claro, porque eu não entendi ainda a condição da situação. Vamos lá. Eu tinha entendido que o jogador foi com o seu agente para lá e o clube não sabia. E depois me fez entender de que alguém da base negociou, mas não comunicou ao presidente. Aí ficou minha dúvida. Alguém assina também essa venda na base? Não assinaram. Não assinaram, mas negociaram, determinaram todos os termos, sem que houvesse um alinhamento prévio com a vice-presidência de futebol, com o executivo de futebol e com a presidência. Então, não podia se chegar nesse nível de negociação sem que houvesse uma decisão colegiada, entendeu? Sim. E aí, velho, de novo, a gente volta para aquele termo, a gente volta para o abismo que não pode existir. Só quem perde é a gente, só quem perde é o esporte, pô. Literalidade, agora que saiu. Quando eu não preciso da palavra, ela sai. Mas vamos lá. E como vai resolver esse caso? Então, desde semana passada a gente começou a atuar nessa negociação, tá? Quando eu tomei ciência, a gente começou a atuar, revisar todos os termos e, de novo, até se tornou público, né? Se tornou público a base dos termos que estavam sendo negociados, não era exatamente aquilo que foi publicado, mas muito próximo daquilo, tá? E a gente segurou a negociação, a gente está só alinhando e verificando se contempla todos os interesses do clube. Eu gostaria de vir participar hoje aqui do programa e poder anunciar a efetuação da transação ou não, mas eu não posso fazer isso porque ela não foi 100% concretizada, a gente está muito próximo, tá? Mas não foi 100% concretizada. Tudo aquilo que já veio a público é próximo do que está se acordando, tá? Não era aquilo, não atendia os interesses do clube de forma ampla, e a gente foi trabalhando para que as condições melhorassem e nós conseguíssemos ter um resultado positivo.
Galera, se inscreva na Eu Pratique Sport TV, forneça o like, vem para cá. A gente precisa desse apoio cada vez mais. Chegamos a 39 mil, e 39 mil não tem, eu acho que, sei lá, 3 dias. Já estamos chegando a um objetivo de 40 mil para que a gente possa anunciar para você esse abraço, né?